Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, essa casa abençoada que nos dá a oportunidade de nos refazermos das atribulações do dia a dia, um momento para nós refletirmos e aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos de Deus, nosso Pai. Saudamos a todos os senhores e senhoras que se encontram presentes aqui no salão, nossos queridos companheiros que nos acompanham pela Rede Boa Nova de Rádio, bem como os nossos também queridos companheiros que nos acompanham pelas redes sociais. Então, chegou a nossa hora do agradecimento. Agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso irmão maior, nosso querido companheiro de todos os momentos das nossas vidas. Agradecer aos mentores dessa casa e aos trabalhadores espirituais que já estão aqui junto conosco, para nos iluminar, para nos acalmar. Então vamos aproveitar esse momento para que possamos aproveitar a oportunidade de refletirmos sobre as coisas da vida, sobre as coisas do Espírito, enfim, agradecer a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade de mais um dia encarnado, mais um dia que temos a oportunidade de aprendermos, de tentar corrigir as nossas falhas, mais um dia que temos a oportunidade de nos transformarmos em pessoas melhores. E assim, agradecidos que estamos por essa oportunidade bendita, pedimos licença para esses queridos amigos espirituais para darmos por início a nossa reunião pública da noite. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje é destruição necessária e destruição abusiva. Este tema é tirado do Livro dos Espíritos, questões 728 a 736, e quem vai falar para todos nós sobre o tema é o nosso companheiro Eduardo, que nós vamos envolvendo para que ele seja feliz na sua exposição. Boa palestra, Eduardo. Muito obrigado. É um grande prazer, uma grande alegria poder estar aqui hoje falando em nome da doutrina espírita, trocando aqui os conhecimentos que nós buscamos através do meio dos ensinamentos de Jesus, entender as situações da vida, entender as coisas do mundo material e também do mundo espiritual. Que os bons espíritos possam, neste instante, nos influenciar para que a nossa fala possa ter clareza, objetividade, muita lucidez, transmitindo a verdadeira mensagem do mundo espiritual. Assim, nós também saudamos a todos que nos acompanham pelas redes sociais e pela Rede Boa Nova de Rádio. É uma grande alegria também poder tê-los aqui conosco em mais esta reunião pública. Destruição abusiva e destruição necessária. Que termo estranho para a gente falar dentro de uma doutrina que fala de renovação, que fala de reencarnação, que fala de diversas existências, de oportunidade, muito mais de vida do que da morte. Porém,
dentro desse nosso contexto doutrinário, para que a gente possa realmente conhecer o mundo espiritual da forma como ele é, nós precisamos ter o contato na integralidade dos conceitos que baseiam a doutrina espírita, que vai se fundamentar basicamente na imortalidade da alma. Ou seja, nós somos espíritos imortais, que não morremos, portanto, a morte em si não existe. A existência de Deus, a pluralidade das vidas, o processo de reencarnação, a comunicação dos espíritos, todos esses conceitos são primordiais, são verdadeiros pilares da doutrina espírita para que a gente possa entender a condição da alma humana, o mundo em que nós estamos e as situações que acontecem e o porquê que elas acontecem. Será que a nossa vida é um jogo de dados que de forma aleatória os acontecimentos vão se dando e nós vamos nos entregando a eles, como se a gente não tivesse noção de nada que está acontecendo e nem responsabilidade nenhuma pelos nossos atos? Ou será que tudo faz sentido e se encadeia e uma atitude que eu tenho aqui hoje, por pequena que seja, daqui a alguns anos pode se transformar numa coisa grandiosa e enorme? Tanto nos pequenos atos como nos grandes atos, todos nós estamos juntos numa grande teia, aonde as nossas ações para o bem influenciam uns aos outros e se propagam repartindo esse bem. E as nossas ações equivocadas na mesma intensidade também se propagam e acabam afetando outras pessoas e repercutindo, trazendo outras consequências, não só para mim, mas para a humanidade em que eu vivo, para toda a sociedade a qual eu pertenço e estou conectado. E essa base levou os espíritos dentro da revelação da doutrina espírita, do desenvolvimento dos conceitos da doutrina espírita, que se deu por meio da obra O Livro dos Espíritos, a formarem, trazerem para nós uma base primordial, que são as leis divinas. As leis divinas são considerados não como uma regra de imposição, como nós tínhamos no passado os 10 mandamentos, por exemplo, uma regra diretamente para os homens, para as pessoas, para a sociedade, dizendo o que eles não poderiam fazer. As leis divinas, nesse contexto, no avanço do conhecimento humano, são princípios do mundo, que regem o mundo material e o mundo espiritual também. Essa lei divina, ela deve, por ser divina, ser igual em todos os aspectos da vida, tanto no campo material como no campo espiritual. E deve ser também igual para todas as pessoas, todos que estão integrados nesse sistema universal, o espírito e a matéria, a alma, o corpo físico, os mundos que são habitados. Todos eles estão regidos por estas mesmas regras, por este mesmo princípio, por essas mesmas leis. E no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar esse assunto na sua parte terceira, que chama Leis Morais ou Leis Divinas, na questão 614 até a 919. No total, pelo estudo que foi elaborado, nas respostas que os Espíritos deram, foram elencadas 10 leis principais para a gente poder entender como que funciona a nossa vida. Mais do que uma ordem, mais do que uma proibição, as leis divinas, elas funcionam como se fossem o leito de um rio margeado pelas suas costas, pela costa direita, pela margem direita e pela margem esquerda. Ou seja, nós navegamos pelo rio da vida, vivendo a nossa vida. Conforme eu vou tendo as minhas atitudes, se elas forem dentro dessas leis, dentro desse fluxo natural da vida,
eu vou seguindo tranquilamente o leito do meu rio, sem ter maiores problemas. Se eu começo a infringir essas leis e fugir daquilo que é o natural, daquilo que é a vida, eu vou transitando mais perto de uma margem ou de outra. A consequência é, quando eu bato na margem, eu vou ter uma avaria na minha embarcação. E essa margem, automaticamente, vai me jogar de novo para o leito do rio. O que é a margem, então? É o limite das leis divinas. Quando eu infrinjo uma lei, o que acontece? Eu sofro. Quando eu sofro é porque eu me excedi, é porque eu infringi uma lei divina. Vem o sofrimento, vem a dor. Quando eu sinto a dor e o sofrimento, eu reflito. O que foi que aconteceu? Qual foi o caminho que não foi bem traçado? Qual foi a atitude que me gerou essa consequência? E a partir dessa reflexão eu aprendo. E quando eu aprendo, eu retorno para o leito do rio e vou seguindo a fluidez da minha vida com harmonia, com equilíbrio, com tranquilidade. Onde que esse rio vai nos levar? Cada vez mais a uma evolução. E evolução significa cada vez eu conhecer mais sobre o mundo material, as coisas que regem o mundo material, mas também o mundo espiritual, as leis que regem a vida dos espíritos. E dentro desse princípio, dessas questões que no Livro dos Espíritos eles elaboraram e trouxeram para nós o conhecimento dessas leis, de uma forma muito clara, muito didática, hoje nós vamos focar basicamente em 3 dessas leis, que são leis focadas na evolução do espírito, mas com consequências na matéria, consequências materiais. A lei de destruição, a lei de conservação e a lei de reprodução. Avançando no assunto, o que é a destruição, então? Para que a gente possa entender o que seria uma destruição necessária e uma destruição abusiva. Nós vimos muito recentemente nos noticiários uma catástrofe horrível, onde uma ilha inteira foi incendiada e não havia a menor chance de controle daquele fogo. Muitas pessoas tiveram que buscar abrigo dentro do mar e muitas pessoas até hoje nem foram encontradas e não se sabe exatamente o número de pessoas atingidas. Qual o propósito de uma destruição nesse nível? O que aconteceu na natureza, nos eventos? Será que nós tivemos alguma responsabilidade sobre o que aconteceu especificamente ali? E engraçado que não foi só ali naquela região, nós temos visto esses fenômenos acontecerem em diversas localidades diferentes, chamando-nos a atenção para algo que a gente antes não prestava muito. Sabíamos isoladamente de uma seca muito intensa num determinado lugar, em outro, e o mesmo sol que aquece uma determinada região, que a deixa completamente seca, num outro canto do nosso planeta, ele é extremamente vital para que a vida possa gerar. Se não fosse a emissão dos raios solares, a vida no nosso planeta não seria possível, seria uma enorme bola de gelo condensada e dura, sem a existência de nenhuma vida. E dentro do nosso planeta ainda temos, por causa desse aquecimento ainda solar, uma substância também incandescente, que vez ou outra emerge para a superfície por meio da erupção de alguns vulcões. E quando ocorre esse fenômeno, ao mesmo tempo que podem afetar muitas pessoas, muita vida, ao mesmo tempo aquela lava que é jogada nos oceanos e na terra, forma uma terra extremamente cheia de nutrientes para que a vida possa ser continuada no nosso planeta. Ou seja, naturalmente existe um movimento no nosso planeta para que coisas aconteçam
e que coisas sejam destruídas para que haja uma perfeita renovação da vida. Mas como então, onde é que está a destruição se tudo o que está acontecendo está se renovando? Quando eu tenho um terremoto muito grande, que às vezes acaba com uma cidade, com um país, muitas pessoas desencarnam. O que acontece logo depois desse processo? As placas que estavam ali se mexendo, se ajustando, ficam mais estáveis, propiciando para que tenha mais tempo de renovação de vida naquele ambiente. Ou seja, qual é o limite para eu entender aonde que está uma destruição natural e onde que está uma destruição necessária? E por que, se ela é necessária, afeta tanto a nossa vida? E por que nós estamos vendo alguns fenômenos como sendo catástrofes? Acreditamos que essa visão da situação catastrófica está muito ligado à nossa imagem, à imagem que nós temos da morte. Nós imaginamos muitas vezes que a morte é um castigo, que a morte é o fim, que a morte acabou com aquela vida, acabou com os sonhos, com a oportunidade daquela pessoa. Se nós levarmos para esse aspecto apenas dessa existência, eu vou realmente acreditar que tudo isso que acontece é uma catástrofe, talvez até um castigo de Deus. Mas Deus, em sua inteligência e em sua bondade, jamais faria algo que pudesse destruir a vida de alguma forma. Aonde está o melhor entendimento para essa situação? De que a vida não acaba com a morte. Com a morte do corpo físico. A morte daquelas pessoas que estão ali pontuaram momentaneamente a sua existência para uma continuidade no plano espiritual. E essa morte do corpo físico também acontece por uma necessidade, a necessidade de renovação. Todas as vezes que nós desencarnamos, todas as vezes que alguém desencarna, uma pessoa que nós amamos, uma pessoa querida, ela não acabou. Ela seguiu agora para o plano espiritual, dando continuidade à sua existência. Essa revelação que a doutrina espírita traz, mostrando que o espírito, após se libertar do corpo físico, está numa situação muito melhor da que ele tinha na sua existência, na prisão que esse corpo tem, com todas as suas limitações, com todas as suas dores, com todas as doenças, com todas as fragilidades que o nosso corpo físico tem. Mas nós achamos que ainda esse corpo que nós temos é a maravilha do mundo. É o nosso momento, é aqui que nós realmente realizamos as coisas. E estamos totalmente equivocados, porque a existência no mundo espiritual ela é muito mais ampla. A consciência, a condição de fazer e poder realizar coisas é muito maior no plano espiritual. Ou seja, a morte é uma libertação para o espírito, o deixa numa situação melhor. Ao chegar na espiritualidade, o que ele faz? Reflete sobre a sua existência. Conversa com outros que estiveram na existência e que retornaram antes. Seus pais, seus avós, seus amores, seus amigos. E todos juntos vão pensar em como planejar uma nova existência para que agora ele tenha outras experiências que o façam avançar no seu processo evolutivo. E não nos enganemos, porque o nosso avanço, a nossa evolução, não está ligado às coisas materiais que nós conquistamos. Tanto é que essas coisas materiais no nosso desencarne ficam aqui. Não tem sentido nenhum, nós não carregamos absolutamente nada disso. Quando chegamos no plano espiritual, o nosso patrimônio é quem nós somos. É o que fizemos para as pessoas.
é o quanto de bem as pessoas consideram que nós fizemos para ela. Quem definitivamente caminhou ao meu lado e eu ao lado dele e dela, auxiliando para que eles pudessem ter uma vida, uma existência, uma experiência na matéria muito melhor se eu não estivesse com ele. Esse é o nosso verdadeiro patrimônio. É isso que nós abarcamos e carregamos conosco para podermos levar para a vida espiritual. E em cada existência, eu planejo situações que eu vou passar pela experiência que vão me levar a avançar um pouquinho mais. Vamos dizer, então, um exemplo muito corriqueiro, mas muito pertinente, muito importante. Eu quero desenvolver, ser uma pessoa mais paciente, porque essa existência para mim tem sido terrível. Eu não tenho paciência com as pessoas. Eu não tenho paciência com aqueles que estão num processo diferente do meu. Eu quero que todos estejam no mesmo nível, avançando, crescendo, e eu não tenho paciência com eles. Vamos dizer que para eu poder avançar no meu processo evolutivo, eu preciso desenvolver paciência. E então eu vou planejar a minha reencarnação. Se eu preciso desenvolver paciência, eu vou planejar a minha reencarnação com quem? Com Chico Xavier? Com Emmanuel? Lógico que eu preciso desenvolver a paciência com pessoas difíceis. E muitos de nós estamos nessa situação, convivendo com pessoas muito difíceis, para termos a oportunidade de desenvolvermos essa paciência, que vai ser um patrimônio para a nossa alma. Então, Eduardo, se você está me dizendo que a morte é uma coisa tão maravilhosa, é uma coisa tão boa para a alma, então por que a gente, diante de certos riscos, de certos perigos, temos muito medo? Qual é o fator, qual é essa coisinha que fica ali na nossa cabeça falando assim, olha, cuidado, ali você pode se machucar, ali você pode ter um acidente, ali você pode perder a vida. O que é isso que internamente nos cobra e nos deixa temerosos de arriscarmos em alguma situação, se a morte seria o processo natural e se ela é tão maravilhosa assim? Mais uma vez nós vamos recorrer à lei divina. Uma outra lei, além da lei de destruição, é a lei de conservação. Dentro da nossa consciência, da nossa existência, também temos o princípio de tentar preservar a nossa vida ao máximo. Por quê? Porque essa existência, ela é primordial para o meu avanço. Se eu não passar por ela de forma completa, de forma intensa, passando pelas situações com coragem, com fé, com confiança, se eu não conseguir fazer isso, quando eu chegar no plano espiritual, eu não me sentirei realizado. Vejamos toda a complexidade para acertar uma reencarnação do jeito como foi a nossa. A disponibilidade dos pais, dos irmãos, da família, de tudo que foi nos acontecendo de forma cronológica, gradativa, colocando as pessoas no momento certo em nossa vida, tanto para os nossos desafios, como também as pessoas que nos ajudaram nesse processo de evolução. Então, a lei de conservação faz com que eu preserve ao máximo a minha vida. Por isso que nós, naturalmente, não tendemos ao desespero de atentar contra a própria vida. Nós tentamos preservar e tomar cuidado em locais perigosos, em locais arriscados. Quem vai atentar contra a própria vida está em plena perturbação e desequilíbrio espiritual, se iludindo, achando que terminar com a morte, com a vida no corpo, vai terminar com o sofrimento. Este é o grande equívoco das almas que atentam contra a própria vida. E ao chegar na espiritualidade vão ter plena consciência do que fizeram e de que não teve nenhum benefício para a sua existência. Vão se arrepender
e vão pedir uma nova oportunidade para tentar de novo. Ou seja, se nós estivermos dentro das margens dessas leis, eu estarei constantemente navegando pelo rio da vida de forma harmoniosa, sem tantos transtornos. Mas o que nos leva a falhar, a infringir as leis? As tentações, os nossos desejos, as nossas paixões, o nosso egoísmo, faz com que a gente jogue a nossa embarcação para a margem do rio, achando que a gente tem condição de infringir essas leis e que nada vai acontecer. Mas as consequências são de forma automática, né? A partir do momento que eu cometi um ato contra a lei divina, eu vou ter uma consequência daquilo que eu fiz. E na natureza tudo funciona exatamente dessa maneira. Se nós observarmos as vidas dos animais, principalmente os animais selvagens, eles não deixam de atacar o outro animal que vai lhe servir de alimento. Eles matam, mas por uma necessidade. Eles têm naturalmente um tipo de inteligência, que é o instinto, que faz com que a vida dele seja preservada. Ou seja, nós também que tenhamos qualquer atitude que nos preserve a nossa vida, será dentro da lei divina. Se nós praticamos qualquer tipo de destruição que seja em preservação da nossa vida, não estaremos infringindo a lei. Se não estamos infringindo a lei, não estamos agindo de forma abusiva. E a terceira lei de hoje, que estão muito conectadas, é a lei de reprodução. Na medida em que a destruição acontece, existe uma necessidade de que aquilo se reproduza, aquilo se regenere, aquilo se recrie e que dê mais oportunidades ainda para que a vida possa continuar existindo nesse planeta. À medida que nós avançamos espiritualmente, à medida que nós vamos evoluindo, portanto, cada vez menos necessária é a condição da destruição. Mas todas as vezes que ela acontece, ela renova em nossa vida alguma coisa, em nosso planeta algo mais. E onde é que está? Existe então um equilíbrio entre a destruição e a conservação, um equilíbrio que é natural, que ele se processa de maneira natural. Onde é que está então o abuso da destruição? Todas as vezes em que eu avanço na destruição sem ser pela necessidade da vida. Todas as vezes que eu abuso dos recursos naturais, todas as vezes que eu desmato desnecessariamente para produzir mais e mais e enriquecer mais e mais, todas as vezes que eu mato mais e mais animais de forma desnecessária, que não é somente para a alimentação e que acaba sustentando uma rede de desperdício de alimentos enorme, degrada a vegetação, afeta naturalmente o nosso clima e então nós temos uma consequência. Portanto, esse excesso de destruição, essa destruição que age de forma desmedida e inconsequente, é o que faz e traz uma consequência muito ruim para a nossa humanidade. Aqueles que foram afetados por essa destruição e que perderam as suas vidas, não morreram, não foram eles os culpados exatamente, não foram castigados porque Deus castigou a sociedade, eles foram afetados pela consequência que a própria sociedade está causando. Mas terão a sua oportunidade de reencarnar, terão a sua reflexão no plano espiritual. Todas aquelas famílias, as que ficam, vão refletir muito sobre os efeitos que causaram sobre suas vidas. Talvez são potenciais defensores da estabilidade do clima, da preservação da natureza, da vegetação que sustenta um equilíbrio em nosso planeta.
E aqueles que desencarnaram estarão se preparando para novas encarnações mais conscientes com relação à utilização dos recursos naturais do nosso planeta. Ou seja, tudo se equilibra. O cuidado que nós precisamos ter sempre é com as nossas próprias atitudes, a nossa própria tendência a querer destruir tudo aquilo que está no nosso caminho, atrapalhando as nossas ambições. Eu gostaria de trazer um texto do livro Vinha de Luz, que Emmanuel faz uma reflexão de um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. E lá, Paulo diz o seguinte: segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Em nossa luta diária, tenhamos suficientemente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Associações de forças menos esclarecidas no bem e na verdade, somos tentados a movimentar processos de aniquilamento. Companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia, intentamos abandoná-los de vez. Cooperadores endurecidos, deixá-los ao desamparo. Manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica, nossos ímpetos iniciais resumem-se a propósitos de sufocação violenta. Algo que nos contraria as ideias e os programas pessoais, nossa intolerância cristalizada reclama destruição. Entretanto, qual a finalidade dos poderes que repousam em nossas mãos, em nome do divino doador? Responde-nos Paulo de Tarso, com muita propriedade, esclarecendo-nos que recebeu faculdades do Senhor para edificar e não para destruir. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Renovemos para o bem, transformemos para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. Nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante. É tão importante que a gente tenha um espírito como Emmanuel, trazendo esse tipo de reflexão, que dentro da nossa existência temos poderes, temos uma inteligência muito grande, temos a capacidade de movimentar muitas forças para os objetivos que queremos. Mas muitas vezes, com a nossa visão muito limitada, as perguntas que se fazem das pessoas que vêm, que parecem atrapalhar o nosso caminho, a nossa primeira intenção é que a gente possa destruir isso que está nos incomodando e tirar do nosso caminho. Fazer esse tipo de atitude não é diferente daquele que resolveu desmatar exageradamente para poder ter um campo maior para a sua pastagem e poder produzir mais e mais carne para o desperdício. Ele simplesmente está agindo dentro de um campo. Mas aquele que também não observa suas atitudes com cuidado, para saber se aquela destruição não está demasiada, também descuida dos poderes que Deus nos deu para agirmos na terra. E Paulo e Emmanuel, dizendo para que a gente tenha o cuidado de utilizar esses poderes, de utilizar a nossa inteligência em algo que possa construir, curar, defender, ajudar cada vez mais e mais a nós mesmos e aos nossos irmãos em sociedade. Muita paz a todos e muito obrigado pela atenção. Muito obrigado ao companheiro Eduardo pela bela explanação. E agora, depois de tanto aprendermos, de tanto que recebemos do plano espiritual, chegou a hora de fazermos nossa parte e doarmos um pouco
Por isso, vamos fazer nossas vibrações. Vibrar nada mais é do que emitirmos pensamentos de paz, de amor, saúde, serenidade para aquelas pessoas que conhecemos, que passam por dificuldades. Então, vamos rogando ao Pai Maior, Jesus, nosso querido Mestre, e a todos esses companheiros espirituais, vibrações de amor, de serenidade, entendimento para o nosso querido planeta Terra. Essa casa abençoada que nos dá a oportunidade de nos desenvolvermos. Então vamos vibrando muito amor, serenidade e entendimento para o nosso querido planeta. Vibrando também por todos os hospitais, por cada leito de dor, por cada leito de UTI, pedindo a esses amigos espirituais, ao nosso querido irmão Dr. Bezerra de Menezes, que possa aliviar a dor desses companheiros, paz com tranquilidade, serenidade, e que, se for dos desígnios de Deus nosso Pai, que esses irmãos em breve retornem às suas atividades. Vibremos. E vibremos também por algum companheiro, algum parente, alguma pessoa que conhecemos que esteja em dificuldades, seja de saúde, problemas financeiros. Vamos vibrar para essa pessoa amor, paz, saúde, equilíbrio, que nunca perca a sua fé. Vibremos. Que assim seja, graças a Deus. E agora chegou a hora de nós passarmos para o nosso passe coletivo. O passe coletivo é o momento em que se direcionam a emissão de fluidos para envolver a todos num mesmo clima fluídico, com o auxílio da espiritualidade, como é nosso caso, que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos amparam individualmente. Então, eu gostaria de pedir para os nossos queridos trabalhadores que tomassem seus lugares, e vou passando a palavra para a nossa dirigente do passe, nossa companheira Diene. Queridos amigos, a todos os presentes, aqueles que nos ouvem pela rede Boa Nova de Rádio e também para todos que assistem-nos pelas redes sociais, nós vamos, neste momento, nos tranquilizando, nos envolvendo com essa energia que a espiritualidade preparou neste ambiente. Sentindo as emanações de saúde, paz e harmonia que neste momento nos envolve. E numa conversa íntima com Jesus, pedimos que Ele nos ajude, nos ampare e nos auxilie em nossas necessidades.
confiantes e receptivos, vamos a Jesus. Graças a Deus. Passe à distância. Vamos pensando alternadamente em todos os nossos parentes e amigos que queremos que sejam beneficiados com o passe, enviando pensamentos de paz, saúde, cura e harmonia. Que neste momento eles consigam perceber a presença da equipe espiritual que chega para atender a cada um em suas necessidades. Vamos a Jesus. E que na próxima semana possamos estar aqui novamente para dar continuidade ao tratamento. Graças a Deus. Muito obrigado, companheira. Agora pedimos aos trabalhadores para retornar a seus lugares, informando aos companheiros agora que o tema da próxima semana será Aliança da Ciência e da Religião e a Nova Era. Esse tema é tirado do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, itens 8 a 11. Vou ler rapidamente um aviso da casa. Agosto temos um encontro com a cultura espírita, com Jader Caleu, apresentando o tema A Mensagem do Evangelho, para sermos felizes. Em única apresentação, dia 27 de agosto, às 17h30, na unidade de Vila Galvão. Participe, evento gratuito. Mais informações nos cartazes espalhados pelo centro. Vagas abertas para o curso introdutório ao curso de Doutrina Espírita, com aulas presenciais na unidade doutrinária de Santana e Vila Galvão. Inscrições e mais informações no plantão de orientação. E agora, depois de tanto recebermos, de tanto aprendermos nessa noite maravilhosa, iluminada, só nos resta agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre Divino, a todos esses companheiros espirituais, pela paz, pela harmonia, pela tranquilidade que eles nos trouxeram, que nós possamos ter absorvido esses ensinamentos para que possamos colocá-lo em prática no nosso dia, para que sejamos melhores, mais caridosos, e quando chegar a hora do nosso retorno à pátria espiritual, para que o nosso retorno seja mais tranquilo, mais sereno, e que lá chegando, continuemos trabalhando em busca da nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus. E agora nós vamos nos despedindo dos companheiros que nos acompanharam pela Rede Boa Nova de Rádio, bem como nossos amigos também que nos acompanharam pelas redes sociais, e aos senhores e senhoras presentes aqui no salão, desejando a todos que sigam sob a proteção de Deus, de Jesus,
de retorno aos seus lares. Vão em paz e uma boa noite a todos, pedindo que aguardem a orientação de saída pelos nossos companheiros. Muito obrigado.